Pensem comigo. Existe poesia que soa como um livro de ciências, que encontra, sei lá, beleza na decomposição? E filosofia no puro desespero? Pois é, existe. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo único e bem perturbador de Augusto dos Anjos. Eu, filho do carbono e do amoníaco. É assim que ele se apresenta, sem rodeios, sem romantismo. Logo de cara já dá para sentir que estamos lidando com um poeta diferente, para dizer o mínimo. Então, quem era esse cara? Lá no comecinho do século XX, esse poeta da Paraíba, Augusto dos Anjos, lançou um único livro em vida. Um livro chamado simplesmente Eu. E olha, não parecia com nada, absolutamente nada que já tinham escrito por aqui. Era uma poesia brutal, científica e, nossa, de um pessimismo que chegava a doer. É por isso que a gente vai fazer uma viagem por esse mundo estranho e poderoso dele. A gente precisa entender o que faz essa poesia ser tão única, tão chocante. E o mais impressionante, continuar inesquecível mais de 100 anos depois. Ok, a primeira coisa que bate forte na obra dele é essa mistura maluca. Ele pega uma linguagem super técnica, de laboratório mesmo, e enfia dentro da forma mais rígida e clássica que existe, o soneto. É como se ele pegasse o vocabulário da ciência e dissesse: agora vocês vão trabalhar para a emoção, para a angústia. E o que seria esse vocabulário? Bom, basicamente o que a gente vê aqui. Biologia, química, física são os tijolos do universo dele. Os poemas estão lotados de palavras que a gente esperaria ver num relatório científico, não num livro de poesia. Coisas como moléculas, átomos, embriões, bactérias. E não são só palavras jogadas ali, não. Elas são as estrelas do poema, as protagonistas da história. Pegamos um exemplo, epigênese. Na biologia, é a teoria de como um embrião se desenvolve, certo? Mas para ele, no poema mais famoso de todos, vira a origem da própria dor. Ele escreve que sofre desde a epigênese da infância. Ele pega um termo super específico da biologia e transforma numa metáfora poderosa para uma angústia que, segundo ele, nasceu junto com o corpo, lá no comecinho de tudo. E isso leva a gente para uma ideia central na filosofia dele, o tal do monismo. Basicamente, para ele, não tinha essa de separar alma e corpo, sagrado e profano, vida e morte. Era tudo uma coisa só. Uma única substância universal que está sempre se transformando. O espírito não era algo flutuando por aí, etéreo. Não. Era só mais uma forma que a matéria encontrava para se manifestar. E essa ideia fica escancarada nesse trecho. Ele está imaginando o que acontece depois da morte. E não tem paraíso, não tem inferno. O que tem é dispersão de energia. A alma vira calor, vira raio-x, magnetismo. É uma visão da vida após a morte pelas lentes frias, totalmente impessoais da física. Assustador, né? Bom, se até aqui já estava intenso, agora a gente entra na parte talvez mais perturbadora da obra dele. É a sua fixação, sua obsessão mesmo com a decomposição do corpo. Para Augusto dos Anjos, a morte não era um descanso silencioso. Era um processo barulhento, biológico, nojento e, claro, absolutamente inevitável. E nesse processo, algumas palavras se repetem sem parar, quase como um mantra macabro. A primeira, e a mais famosa, é essa aí: vermes. Depois vem a podridão. E olha que loucura, para ele a podridão não era só o fim, era quase uma religião. Ele chega a escrever que a podridão me serve de evangelho. Pensa nisso. E para fechar essa tríade do grotesco, o escarro. Ele era tão extremo que chegou a dizer que num único escarro tinha mais filosofia do que no cristianismo inteiro. Juntas, essas palavras são o símbolo do desprezo que ele sentia pela nossa condição orgânica, pela nossa biologia. E aí, a gente chega no ponto central. Nessa visão de mundo dele, o verme não é uma criatura nojenta e inferior. Muito pelo contrário. O verme é quase um deus. É o agente divino da transformação. O verdadeiro deus de um mundo que é só matéria. Ele é o operário das ruínas, como o próprio poeta diz, garantindo que o ciclo da matéria nunca pare. Mas por quê? Para que toda essa obsessão com ciência, com morte, com coisa nojenta? A resposta está conectada com um sentimento muito profundo de fracasso. Fracasso pessoal e fracasso da humanidade inteira. Ele se via e via todo mundo como vencidos. Dá uma olhada nisso. No poema Versos Íntimos, ele simplesmente destrói qualquer ideia romântica sobre as relações humanas.
O beijo, para ele, é só o que vem antes do escarro. A mão que faz um afago é a mesmíssima mão que vai atirar a pedra. E a amizade? Bom, a amizade é só um outro nome para a ingratidão, essa pantera que nos acompanha. É brutal. E aqui tá, talvez, a essência do pessimismo dele. A mensagem é: se acostume com a lama, porque é ela que te espera. A humanidade não é um anjo caído. Nós somos só mais um bicho vivendo no meio de outros bichos e sentindo uma necessidade, inevitável, de ser um bicho também. O nosso destino é a lama. Ponto final. Certo. Então, como é que a gente junta todas essas peças? A ciência, a morte, esse pessimismo todo. O resultado é o grande paradoxo da obra dele. Ele usa a linguagem mais fria e calculista da ciência, junto com as imagens mais feias e grotescas da decomposição, para falar das emoções humanas mais profundas e dolorosas. E aqui a gente encontra a contradição final, a mais bonita de todas. Ele diz: ok, que a minha vida se dissolva, que meu corpo apodreça. Mas ele pede que a saudade dele, o agregado abstrato das saudades, fique para sempre presa no último verso que ele escrever. Ou seja, mesmo sabendo que a matéria toda está condenada a virar pó, ele acreditava que a poesia dele, a arte, podia sim ser imortal, a única fuga possível da decomposição de tudo. E no fim fica essa pergunta no ar. Ao olhar tão de perto para o abismo da matéria, ao reduzir a vida às suas partículas mais básicas, ao seu fim mais nojento, será que Augusto dos Anjos, no meio desse paradoxo todo, não acabou encontrando a verdadeira natureza da alma? Será que essa não é, no fim das contas, uma das visões mais brutalmente honestas sobre o que significa ser humano?